Boa noite a todos. Meu nome é Pedro de Carvalho Tá e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a minha experiência com a utilização do software MIDA GTS NX, mais especificamente para um caso em que nós fizemos a utilização do software para avaliação das causas de patologias em uma barragem de mineração e também para avaliação do desempenho previsto durante as obras de reforço que foram propostas. Então, o título da nossa conversa hoje é Diagnóstico de Patologia e Reforço de Barragens com MIDA GTS NX. Essa apresentação ela é feita em parceria entre a Intertecnic, a empresa que eu trabalho, e o Midas. E o conteúdo da apresentação está dividido numa introdução inicial, em que nós vamos falar sobre o objetivo do estudo, por que ele foi feito. Depois, já entrando diretamente no modelo, vamos falar sobre a geometria do modelo, como que essa geometria foi criada. Vamos falar sobre calibração de parâmetros, que essa é uma funcionalidade que o Midas tem, que permite a realização de simulação de ensaios de laboratório diretamente no software, que isso é uma facilidade bastante grande. Vamos falar de um dos pontos fortes, na minha opinião, do programa, que é a geração da malha, que é, no meu entendimento, né, eu como utilizador do Midas e de outros softwares, eu vejo que esse tópico é um tópico que realmente é um diferencial, a geração da malha. Vamos falar um pouco sobre a análise de fluxo que foi realizada para esse projeto, sobre as etapas construtivas, sobre os resultados e as conclusões. Então, antes de entrar exatamente na introdução do, do nosso tópico hoje, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2004. Logo após a minha graduação, eu fiz um mestrado em geotecnia na PUC-Rio. E ainda antes de concluir o mestrado, eu comecei a trabalhar na Itaipu Nacional na área de segurança de barragem, no ano de 2006. Em 2008, eu saí da Itaipu Nacional e fui trabalhar o que na época era chamado de Fugro in situ Geotecnia. Hoje é a mesma empresa que é chamada só de Fugro. Eu trabalhei lá de 2008 até 2011. Nesse período, eu trabalhei com realização de ensaios de laboratório de geotecnia, triaxiais, adensamento, ensaios de caracterização. Trabalhei com realização e análise de resultados de provas de cargas estáticas e dinâmicas e trabalhei também com a instalação e monitoramento de instrumentação geotécnica. Em 2011, eu vim trabalhar na Intertecne pela primeira vez. Eu fiquei durante esse período na Intertecne de 2011 até 2018. Nesse período, eu trabalhei com a elaboração de projetos executivos de obras geotécnicas, basicamente obras de empreendimentos hidrelétricos no Brasil e no exterior, incluindo não só o projeto e avaliação de estabilidade de barragens, mas também de obras que envolviam escavações a céu aberto e subterrâneos bastante expressivas. E foi nesse momento que eu tive o meu primeiro contato com o software Midas na elaboração desses projetos. Em 2018, eu voltei a trabalhar na Fugro, na função de gerente de engenharia, e durante esse período da Fugro, eu também trabalhei bastante com a realização de estudos de ruptura hipotética de barragens e de pilhas.
Em 2018 eu voltei, desculpa, em 2023 eu voltei a trabalhar na Intertecne como consultor interno, que é a função que eu exerço hoje, basicamente voltado para projetos de mineração. E dentro desses projetos de mineração, a atuação é basicamente relacionada a projetos de descaracterização de barragens, mas a gente se envolve também com estudos de ruptura de barragens, estudos de ruptura de pilhas. Nós temos aqui, junto com a equipe da Intertecne, realizado alguns estudos utilizando um método numérico um pouco diferente, que é o método do ponto material. E atualmente eu sou aluno de doutorado na Universidade Federal do Paraná, no curso de Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental. O meu contato, né, como eu comentei, com Midas, ele começou no ano de 2011, quando eu trabalhei no projeto executivo da barragem da usina. O meu contato com o Midas, como eu comentei, ele começou em 2011, quando eu trabalhei no projeto executivo da usina de Teles Pires, em que foi necessário fazer um modelo de percolação tridimensional para considerar um sistema de drenagem que, que foi concebido na fundação da tomada d'água da usina por conta de umas características peculiares da geologia que ocorriam no local. Então, foi feito um modelo que incluía galerias de drenagem nas estruturas de concreto, de uma galeria de drenagem que foi escavada na fundação, várias galerias de drenagem, né, na verdade, que foram escavadas na fundação, e dos drenos que conectavam essas galerias de drenagem na estrutura de concreto e na fundação. E o interessante desse projeto é que ele foi efetivamente aplicado conforme foi concebido, e depois nós tivemos a oportunidade de fazer a avaliação do desempenho da estrutura, comparando os dados de nível d'água e cotas piezométricas medidas pelos instrumentos com aqueles previstos pelo modelo numérico, e vimos que houve realmente uma aderência bastante grande entre o que foi previsto pelo modelo numérico e o que efetivamente foi observado. Depois de Telespires, eu tive a oportunidade de usar o software para fazer também um modelo tridimensional da barragem da usina de Chagre, que fica localizada no Peru. A barragem de Chagre é uma barragem de enrocamento com face de concreto e é uma das barragens desse tipo mais altas do mundo. Então, na época, nós fizemos um modelo inicial com o objetivo de avaliar deslocamento das lajes que compõem a face de concreto e também as tensões, né, na laje de concreto. E à medida que a obra foi executada, nós realizamos atualizações no modelo, considerando uma retroanálise dos deslocamentos para fazer uma recalibração dos parâmetros de deformabilidade. E ao final, né, nós conseguimos ter um modelo que representava de forma bastante adequada o comportamento da barragem. Depois de Chagre, eu tive a oportunidade de usar o software também num dos diques do reservatório da usina de Belo Monte, que a Tertecni fazia o projeto, eu também estava envolvido na época. Também foi um modelo tridimensional, em que nós fizemos, nesse caso não teve avaliação exatamente de tensão, era mais uma avaliação realmente de problema de percolação tridimensional. Posteriormente a esse modelo de Belo Monte, o software, o Midas, né, ele foi usado extensivamente num projeto de uma usina hidrelétrica localizado na África, em Angola, em que nós fizemos toda a modelagem, fizemos o projeto geotécnico completo, né, e toda a modelagem
de escavações de túneis de adução da caverna, da casa de força, que nesse caso dessa usina, a casa de força fica implantada numa caverna, escavada em rocha, e esse modelo, que foi um modelo bastante amplo, ele foi concebido para avaliar o comportamento mecânico do maciço rochoso durante as escavações, para avaliar as solicitações nos elementos de suporte, que era concreto projetado, ancoragens passivas, ancoragens ativas, e também a análise de percolação na região, que tinha uma condição bastante complexa, bastante peculiar, por conta de galerias de drenagem, túneis de acesso e 6 túneis de adução paralelos e bastante próximos. Então, nós usamos esse modelo para avaliar também o estado de tensão nos pilares entre os túneis de adução, em caso de esvaziamento do túnel. Foi feito um modelo separado também para avaliar questão de subpressões e eventuais levantamentos da laje de fundo do túnel de adução. Foi implantada uma solução bastante diferente, peculiar, para drenagem dessa laje do fundo dos túneis de adução, e todo esse projeto foi embasado nas análises de fluxo tridimensionais que foram realizadas utilizando Midas, e esses túneis de adução foram já esvaziados várias vezes, isso desde 2016, 2017 para agora, e todas as vezes que os túneis foram esvaziados, não se observou nenhum problema de levantamento da laje de fundo, nenhum problema de trinca na laje de fundo. Então, mostra que realmente o desempenho previsto com a utilização do software foi bastante adequado. Nós também utilizamos esse software, né, o Midas, para fazer um modelo tridimensional. Então, nós também utilizamos o Midas para fazer um modelo tridimensional da barragem de Irapé, não exatamente durante o período de obra, que Irapé é um projeto da Intertecnia também, mas é um projeto já mais antigo. Nós fizemos uma modelagem simulando as etapas construtivas da barragem e utilizando dados de instrumentação para fazer calibração de parâmetros de deformabilidade dos materiais da barragem, para avaliar o comportamento atual da barragem frente a ciclos de enchimento e esvaziamento do reservatório. E também utilizamos o Midas para fazer um modelo bastante completo da barragem de Sinop, que incluía toda a região da área de montagem na ombreira direita, dos canais de fuga, da casa de força, da tomada d'água, do vertedor. Foi um modelo bastante extenso e detalhado, em que nós incluímos as estruturas de concreto, e foi um modelo também acoplado no sentido de considerar poropressões influindo nas deformações para avaliação do desempenho dessas estruturas. Então, se no passado, né, eu já tenho uma certa experiência com a utilização do software, e mais recentemente a utilização do software foi na avaliação das causas de patologias em uma barragem de mineração, que, que nós fizemos um projeto do reforço dessa estrutura. E recentemente eu também tenho me envolvido com projetos de descaracterização de barragens de mineração, nesse caso não utilizando exatamente o Midas, utilizando um outro software concorrente. E o que eu posso dizer sobre a utilização do Midas é que ele tem alguns pontos fortes. Obviamente cada software tem a sua peculiaridade, né? Alguns são melhores em alguns aspectos, outros são em outros,
mas o que eu posso dizer é que o Midas ele é um software bastante amigável no sentido de utilização e comparado com outros softwares, ele tem um desempenho muito melhor em termos de realização da modelagem de uma geometria complexa diretamente no software e principalmente na velocidade e no controle que o usuário tem sobre a geração da malha. Determinados softwares concorrentes requerem um tempo muito grande para a geração da malha e não permitem um controle tão detalhado dos aspectos referentes a tamanho de malha, é, realmente não permite um controle tão detalhado da geometria da malha como o Midas permite. E agora, passando mais especificamente aqui para o nosso problema, o objetivo do estudo, que é o foco dessa apresentação, é o estudo de uma barragem de acumulação de águas e rejeito que apresentou um histórico de trincas no aterro, no espaldar de jusante, junto à ombreira esquerda. E o objetivo do estudo foi avaliar a causa das trincas e o desempenho da barragem durante as obras de reforço que foram propostas, assim como avaliar o desempenho após a subida do nível do reservatório para o nível normal de operação. Essa barragem em questão é uma barragem que foi construída em etapa única, então ela não é uma barragem alteada para montante. A gente não vai falar aqui nessa apresentação de problemas que são. Então, essa barragem que é objeto do estudo, ela é uma barragem, né, que foi construída em etapa única, então não é uma barragem alteada para montante. Então, o problema específico desse caso não tinha a ver com liquefação. Nós não vamos falar de gatilhos de liquefação, da utilização do software para avaliação desse tipo de problema. Essa barragem, apesar de ser uma barragem de mineração, acaba sendo uma barragem muito mais semelhante a uma barragem convencional para acúmulo de água. A diferença é que ela também acumula rejeito. É uma barragem grande, tanto em termos de altura quanto em termos de volume de reservatório. É uma barragem que tem aproximadamente 60 metros de altura e tem um volume total de reservatório de aproximadamente 50 milhões de metros cúbicos. E para avaliação, para auxílio, né, no diagnóstico das causas dessas trincas da barragem, foi elaborado um modelo numérico tridimensional com o software Midas GTS NX. Então, toda a modelagem da geometria do aterro da barragem e da fundação foi feita diretamente no software, utilizando as ferramentas de criação e manipulação de geometria. Nesse caso específico dessa barragem, eu não fiz a importação de nenhum sólido tridimensional que tenha sido criado em um outro software terceiro, como o AutoCAD ou qualquer outro tipo de software. Apesar de existir um modelo implantado tridimensional dessa obra em outros softwares, eu preferi criar a geometria inteira direto aqui no software para evitar alguns problemas que podem acontecer e costumam acontecer quando se faz a importação de sólidos que são criados em softwares terceiros. Então, isso não é uma questão que ocorre somente no Midas. Em outros softwares concorrentes de análise do tipo de tensão, deformação tridimensionais, também costuma acontecer esse tipo de problema de conexão entre sólidos, porque quando se faz uma modelagem em outros softwares, não existe a necessidade exata de que todos os sólidos criados estejam em perfeito contato. Só que quando se trabalha com software do tipo tensão, deformação de elementos finitos, para que a malha esteja conectada, os sólidos precisam estar conectados. E aí, dependendo da característica de cada
software específico, existem tolerâncias de contato, então para evitar esse tipo de problema, eu preferi criar a geometria inteira direto no Midas. E essa é outra grande vantagem e facilidade que o Midas tem com relação a outros softwares, que é permitir a criação de geometrias complexas de forma fácil e rápida. Quando eu falo rápido, não estou dizendo exatamente aqui de criar um modelo 3D em 1 hora, é 40 minutos. Tanto que a gente, durante essa apresentação, a gente não vai exatamente criar exatamente o modelo todo, a gente vai ver alguns passos que foram utilizados na criação. Quando eu falo rápido, eu estou falando aqui de criar um modelo complexo, assim, em coisas de poucos dias. Quando comparado com outros softwares concorrentes, esse mesmo processo pode levar de dias até semanas. Então, a diferença de tempo e facilidade que eu vejo do Midas é essa. Uma geometria complexa pode ser criada em poucos dias, quando em comparação com outros softwares, levariam eventualmente algumas semanas, mais de uma semana para se criar uma geometria, ainda tendo que utilizar softwares terceiros. E esse modelo numérico que foi criado, ele buscou representar os principais materiais da fundação da barragem e do aterro, que são os materiais que governam o comportamento da barragem, e os parâmetros dos materiais utilizados na resolução do modelo, eles foram definidos a partir de dados de ensaios de campo e laboratório. E para a calibração dos parâmetros foi utilizada a ferramenta Soil Test, que é uma ferramenta interna aqui do Midas, que ela permite a realização da simulação de ensaios de laboratório. E isso acaba facilitando muito também o processo de calibração, que acaba, quando a gente não tem esse tipo de ferramenta já implementado, a gente acaba tendo que fazer as simulações para avaliar o comportamento dos materiais, realmente criando uma malha de elementos finitos, e aí isso acaba requerendo um tempo adicional, não só a malha propriamente dita, porque isso acaba sendo rápido, é mais na hora da extração dos resultados, isso acaba sendo bem mais demorado. E quando se tem uma ferramenta como o Soil Test, isso acaba sendo feito de uma forma bastante rápida e bastante eficiente. As poropressões do modelo, elas foram definidas através de uma análise de fluxo, em que os coeficientes de permeabilidade foram ajustados em um processo de calibração, considerando dados de instrumentação de campo, piezômetros e medidores de nível d'água, e foram essas poropressões aqui que foram usadas nas análises de tensão e deformação. E, como resultado, o modelo numérico indicou um perfil de deformações bastante aderente às trincas que foram observadas na barragem. E o modelo foi dividido em etapas, não exatamente assim muitas etapas, mas a gente vai ver a quantidade de etapas, que foram incluídas etapas que simulam a execução do reforço que foi previsto para essa barragem. E esse reforço ele foi executado já, e durante a execução do reforço houve um monitoramento de deslocamentos na barragem com inclinômetros e medidores magnéticos de recalque, e a gente vai ver aqui ao longo da apresentação que o nível dos deslocamentos observados durante a obra de reforço indicou uma concordância bastante elevada com as previsões do modelo numérico. Bom, então, finalizando a parte de introdução, vamos partir para o próximo item da nossa conversa aqui, que é a criação da geometria do modelo. Como eu comentei anteriormente, a geometria do modelo foi criada totalmente, diretamente no software Midas, mas isso não quer dizer que não haja nenhum tipo de importação de geometria. Algum tipo de geometria a gente pode importar para facilitar o trabalho. Que eu digo que a geometria foi criada totalmente dentro do software com relação à criação de sólidos. Nenhum sólido foi importado. O que foram feitas foram importações de algumas geometrias
bidimensionais para facilitar o trabalho. Mas antes da gente chegar nesse ponto, né, uma questão que é bastante importante quando se faz a criação de um modelo tridimensional em elementos finitos é a definição de um sistema de coordenada local. E o que é esse sistema de coordenada local? É um sistema de coordenada em que os valores do eixo x e do eixo y não irão coincidir com as coordenadas x e y geográficas da posição real da obra. Por que se faz isso? Para evitar trabalhar com aqueles números grandes de pontos, com coordenada 7 milhões, 8 milhões, 600 mil, 700 mil. Isso acaba gerando um problema interno no software, né? Não só especificamente no Midas, mas com qualquer software. E para evitar isso, a gente trabalha com um sistema de coordenada local. Qualquer software que eu digo, né, um software de elementos finitos. No caso específico desse modelo em questão, eu escolhi que o eixo X está alinhado com o eixo X da barragem e o eixo Y é um eixo na direção montante-jusante, sendo a origem das coordenadas a ombreira direita da barragem. Então aqui a gente vê um exemplo aqui desse modelo, não mostrando a malha ainda, mas só os sólidos que depois foram utilizados para gerar malha. Se percebe aqui, né, o sistema de coordenada global, isso aqui é fixo no programa. O que a gente consegue alterar é um sistema de coordenada local. Nesse caso aqui, né, o sistema de coordenada local que está sendo mostrado, ele coincide com o sistema de coordenada global, em que o eixo X é esse eixo que está com a direção, né, como eu comentei, alinhada com o eixo da barragem, e o eixo Y alinhado na direção montante jusante, com o sistema de coordenadas aqui na ombreira direita da barragem. Então, origem de coordenadas x e y, porque o z está na elevação correta. Né? Então, as elevações do modelo são as elevações corretas. Eu recomendo sempre manter as elevações corretas para efeito de facilitar as análises de percolação, para atribuição de cargas totais. Bom, agora partindo para a criação da geometria propriamente dita, como eu comentei, né, não quer dizer que eu não fiz nenhum tipo de importação. O que eu importei foram algumas geometrias simples, como por exemplo uma geometria que representa a seção transversal da barragem. Então foi feita a importação do DXF, dessa geometria. Um ponto bastante importante a se considerar aqui no Midas é que quando se faz uma importação 2D, essa geometria que é importada, ela sempre vai cair no que aqui no software é definido como work plane, que é o plano de trabalho, que aí você pode ver aqui o work plane, qual é o work plane que está sendo utilizado, que é, por exemplo, o plano XY ou um plano XZ. Então, quer dizer que se eu fizesse a importação de uma geometria, que é essa geometria que eu acabei de mostrar aqui, da seção transversal da barragem, considerando exatamente esse work plane, a geometria seria colocada nessa posição aqui, considerando o x positivo nessa direção e o y nessa direção, porque o plano que foi definido é esse, então não seria um plano adequado. O plano que seria adequado para fazer essa importação, olhando o, o sistema de coordenada global, seria um plano definido pelo eixo y e z. Então teria que definir aqui, né, um plano y e z. Agora sim, a geometria poderia ser importada e, como eu comentei, né, nesse plano YZ que está definido aqui, o zero está nesse ponto, então a geometria poderia ser importada diretamente aqui. Caso contrário, quisesse fazer a importação numa outra posição específica, teria que se primeiro mudar o plano de trabalho, né? Então tem várias maneiras aqui de fazer a definição
de um plano de trabalho, de um workplane baseado no sistema de coordenada local, teria que ser feito isso inicialmente para fazer a importação da geometria. Com aquela geometria que foi importada da seção transversal, a primeira criação de sólido é muito simples, é feita uma extrusão daquela geometria e criado um sólido, mas isso realmente uma geometria bastante simples. O que é mais complexo sempre é criar geometrias que sejam representativas de planos de contato geológicos, e existe uma funcionalidade aqui bastante boa, e na verdade eu diria até que é muito boa e ajuda muito no Midas, que é essa ferramenta que é o que seria a ferramenta para criar geometrias de terreno, que ela fica no canto superior direito do software. Quando se faz isso, se clica naquele ícone, se abre uma nova tela de trabalho, que não é a tela de trabalho normal do programa, né? Abre-se uma nova janela, e nessa nova janela é possível escolher, né, clicando aqui onde file ou nesse ícone, selecionando o arquivo DXF que vai ser utilizado. É sempre um arquivo DXF com base em curvas de nível. Com base nessas curvas de nível, se faz a seleção de quais curvas se quer utilizar para criar esse plano de interesse. Um ponto que é bastante importante a ser considerado nessa criação da superfície usando essa ferramenta é que nessa ferramenta ela sempre vai trabalhar com uma janela que é retangular. Então, preferencialmente, tem que ser feito um alinhamento prévio dessas curvas de nível com o tamanho do problema que se quer avaliar. Por exemplo, se essas curvas de nível, ao invés de estarem nessa posição, elas estivessem aqui na diagonal e eu fosse criar essa superfície, como eu comentei, ela sempre pega aqui uma superfície retangular. Quando essa área retangular, quando ela não intercepta todas as curvas de nível, ela vai fazer alguma interpolação entre as curvas de nível e vai gerar uma superfície que é esquisita. Então, o ideal é que sempre as curvas de nível estejam já alinhadas com a geometria que a gente quer avaliar. Se seleciona então as curvas de nível, a área que vai ser utilizada para fazer a definição da geometria, e se consegue também definir um número de amostragem ao longo de cada direção. Na prática, esse número de amostragem está relacionado com o nível de detalhamento da superfície que é gerado. Então, aqui é só um exemplo de uma superfície que foi gerada com aquela parametrização que estava mostrada, que são 11 pontos de amostragem em cada direção, que é um valor baixo, mas isso aqui pode ser controlado e é possível visualizar a forma que a superfície ficou, comparando com a curva de nível. Então, essa ferramenta ela é bastante adequada. Depois, essa superfície aqui ela é exportada, né? Então você vai exportar esse arquivo e posteriormente ali no Midas você vai fazer a importação da superfície que foi gerada. Então você vai chegar aqui, vai abrir a ferramenta, vai importar o DXF que você quer importar. Vou pegar um exemplo aqui qualquer para... então, poderia pegar aqui uma... Opa, aqui ele acabou selecionando todos. Então, aqui a gente tem que pegar qual é o layer que quer ser avaliado, né? Tá aqui, como eu comentei, as curvas de nível, e se faz a seleção da forma que se quer, depois se faz a exportação.
Aqui tá, acabou que esse exemplo aqui. Então, depois de se fazer o trabalho lá com a ferramenta, né, se faz a importação das superfícies que foram geradas, e aí a importação ela é feita diretamente no Midas. Né, você vem aqui no importar o arquivo de superfície que foi gerado e se importam as superfícies que foram previamente preparadas. Nesse caso aqui que está sendo mostrado, foram preparadas três superfícies, uma que representaria o topo do terreno, outra que representaria um determinado contato geológico e outra um outro determinado contato geológico. Bom, feito isso, se faz uma operação que é bastante simples, que são operações booleanas ou operações de divisão de sólidos. Então, normalmente o que eu acabo fazendo é criar uma geometria que seja retangular, que seja um pouco menor do que a extensão das superfícies que foram criadas. E aí, no comando de dividir sólido, se seleciona qual é o sólido que quer ser dividido, né? Que nesse caso eu criei um sólido retangular, dividi ele por essas superfícies, descartei a parte superior que foi gerada e fiquei com um resultado de três sólidos, que um representaria a camada superior, o outro uma camada intermediária e o outro a camada da geologia mais inferior. Né? Ao final desse processo, então, como eu comentei, teriam esses sólidos principais. Aqui a gente acabou incluindo um falhamento que existia também, né? Que tem uma determinada inclinação. Então, isso aqui foi feito criando um outro plano através da direção e do mergulho desse plano, dessa falha. Então acabou ficando um pouquinho mais complexa a geometria, mas a forma de se trabalhar é sempre essa. No caso de superfícies de contatos geológicos, foi feita a importação, nesse caso, de curvas de nível, criado uma superfície diretamente aqui no Midas, recortado o sólido, um sólido retangular, e depois foram criados planos adicionais para fazer o que seria esse contato geológico aqui de uma falha. A barragem, propriamente dita, ela foi criada através da extrusão daquela seção que eu mostrei para vocês anteriormente, nos slides anteriores. Então, ele foi extrudado e depois esse sólido extrudado, que tinha uma extensão maior do que a extensão do sólido, ele foi cortado pelos outros sólidos. Então é possível aplicar o comando de cortar sólidos não só por uma superfície, mas também por outros sólidos. E por fim, foi criada aqui a geometria do aterro de reforço. E essa geometria do aterro de reforço, ela foi criada aí sim, fazendo um modelo, esse modelo que foi criado já diretamente aqui no Midas, né? Ele acabou dando um pouquinho mais de trabalho, mas para vocês entenderem como é que foi a criação, eu importei algumas linhas de referência de um modelo do AutoCAD, que era essa linha aqui de cima, superior, a outra linha também aqui superior. Fiz uma extrusão correndo um talude com uma determinada inclinação, que é a inclinação desse talude pela linha superior. Então isso gerou um primeiro sólido, que depois ele foi cortado pelo sólido do terreno, a mesma coisa com o outro, e aqui essas rampas do acesso também foram construídas de uma forma semelhante a essa. Então é um processo que, para quem já trabalhou com modelagem de sólidos 3D no AutoCAD, é muito simples. Na verdade, eu já tinha trabalhado com modelagem tridimensional no AutoCAD e quando comecei a trabalhar aqui no Midas é tudo muito similar.
a gente vê aqui os comandos que existem de fazer extrusão, são exatamente os mesmos comandos que existem no AutoCAD, o Loft, o Sweep, o Revolve, as operações booleanas, né, de cortar um sólido pelo outro, de fazer de achar o que é comum entre dois sólidos. Esse outro comando aqui, ele vê a parte de um sólido que está dentro do outro. Então, são comandos que são bastante intuitivos. O único cuidado que precisa ser tomado é que existe aqui essa opção de deletar a ferramenta, que quando você usa um sólido para cortar outro, e você deixa essa ferramenta aqui habilitada, o que acontece é que o sólido que foi usado como uma ferramenta de corte, ele é deletado. E nesse caso aqui, por exemplo, que eu comentei, né, que eu usei os sólidos do terreno para fazer o corte, se eu tivesse habilitado essa opção, quando eu fiz o corte, esse sólido teria sido excluído. Então é um cuidado que precisa ser tomado durante essa operação. E aqui vem um ponto que é um ponto bastante importante na modelagem diretamente no Midas, e é por isso que é bom fazer a modelagem aqui dentro e não fazer num software terceiro e importar os sólidos para cá, é que se a gente vai cortando, criando um sólido, cortando um sólido maior que foi extrudado, por um sólido que já foi previamente criado, a gente garante que esses sólidos estejam geometricamente em contato, mas isso não quer dizer que o software efetivamente reconheça que a face de contato entre esses sólidos é uma face compartilhada. E é aqui que é uma ferramenta que é muito boa, que tem aqui no Midas, que é essa ferramenta aqui de autoconectar. Então, após a geração dos sólidos, é bom sempre aplicar essa ferramenta, porque o que essa ferramenta faz? Ela garante que a superfície que é a superfície de contato entre os dois sólidos, ela efetivamente seja uma superfície compartilhada entre esses dois sólidos. E esse é a condição essencial para que posteriormente haja a geração correta da malha. Após a aplicação desse comando, né, que a gente vai selecionar o comando de autoconectar, depois vai selecionar todos os sólidos em que desejamos fazer essa autoconexão. Nesse caso aqui do exemplo eram 22 sólidos, e após ele fazer a autoconexão, é bom fazer a verificação se efetivamente essa conexão foi feita entre todos os sólidos e se ela foi efetiva. Em determinados casos, quando a geometria é bastante complexa, pode ser que a utilização ali do comando autoconnect não resolva exatamente o problema, e aí a gente tem que fazer uma operação uma operação direta entre os dois sólidos ou entre os sólidos que acabaram ficando sem conexão. E para a gente fazer a verificação se a conexão foi efetiva, existe esse outro comando que fica aqui na barra de ferramentas da geometria, ali no canto direito superior, junto daquela ferramenta de geração de superfície, que é a ferramenta chamada checagem da forma. Dentro dessa ferramenta checagem da forma, existe uma aba de checagem de duplicados, e aí esse duplicado é o que eu comentei, que é ver qual é a face que é duplicada, ou seja, que ela pertence a mais de um sólido. Quando se faz essa verificação, as faces que são duplicadas, elas precisam aparecer em laranja, aqui dentro do software. Quando as faces aparecem em laranja, toda face que é laranja significa que é uma face que é compartilhada entre mais de um sólido, né? É compartilhada entre dois ou mais sólidos. E é necessário fazer essa verificação rotacionando o modelo
É bastante simples fazer isso, para que se tenha certeza de que todos os sólidos estão efetivamente conectados. Só a partir dessa condição é que se pode partir para a geração da malha propriamente dita. Agora, finalizada a geração da geometria do modelo, eu vou falar um pouco sobre a ferramenta que foi utilizada para fazer a calibração dos parâmetros geotécnicos dos materiais. Então, basicamente, se utilizou dois modelos constitutivos diferentes. Então, a calibração, ela foi realizada, a calibração dos parâmetros dos materiais, ela foi realizada diretamente utilizando uma ferramenta que existe no Midas, que é a ferramenta Soil Test. E essa ferramenta aqui, ela realmente é bastante útil para se fazer a calibração de parâmetros de materiais geotécnicos. A gente vai olhar aqui um pouquinho mais em detalhe, direto até no próprio software, que como é que essa ferramenta funciona e como é que ela foi utilizada. Então, essa ferramenta fica aqui na aba Static Slope Analysis, fica aqui ó, em Soil Test. Quando se clica, ela vai abrir. É possível criar um ensaio que a gente pode chamar, por exemplo, ensaio triaxial não drenado sem KPA, por exemplo. Então aqui é possível selecionar o tipo de ensaio que vai ser feito, se é um ensaio triaxial, se é um ensaio de adensamento oedométrico, se é um ensaio CRS, se é um ensaio DSS, ou se é um ensaio qualquer. Nesse caso aqui a gente vai fazer um ensaio triaxial. É preciso selecionar o material que vai ser avaliado, né? Que nesse caso aqui do exemplo vai ser um material que tem um modelo constitutivo CanClay. Os parâmetros já foram previamente definidos. Para que esse material seja selecionado aqui, ele tem que ter sido criado inicialmente aqui nessa aba de propriedades, então tem que ter sido criado o material, ele pode ser modificado através dessa outra janela. E um ponto importante para ser considerado que é o seguinte: quando se faz o ensaio triaxial, a definição se o ensaio vai ser drenado ou não drenado, ela não é feita exatamente no ensaio. Ela tem que ser feita no tipo do material. Então, dentro da aba do material, né, o modelo constitutivo utilizado foi o CanClay modificado. Existem uma série de modelos constitutivos disponíveis no Midas. Então, essa parte da definição do comportamento drenado ou não drenado, ela é feita nessa aba aqui que indica o comportamento da porosidade do material. Então, se seleciona o comportamento drenado ou não drenado. No comportamento não drenado, se define como que vai ser feita essa definição da variação volumétrica do material, se seria pelo coeficiente B de Skempton ou pelo coeficiente de Poisson. Lembrar de que se for trabalhar com coeficiente de Poisson, apesar de teoricamente o valor ser 0,5, não dá para colocar 0,5, senão dá sempre algum erro numérico. Então, um valor próximo, eu sempre deixo esse valor padrão aqui. E os parâmetros do modelo propriamente dito são colocados nessa outra aba. Então, após a definição do parâmetro do material, se faz a simulação do ensaio triaxial. Então, essa tensão inicial, no caso do triaxial, seria a tensão confinante. Então, nós vamos fazer aqui um ensaio não drenado de 100 kPa. Vamos chamar aqui de estágio 1 mesmo. O que são esses incrementos? A quantidade de incremento que o modelo vai fazer para fazer a simulação desse ensaio, sempre coloca um valor alto, acima de 1000.
para que a curva fique suave. O YZ seria a deformação axial do corpo de prova que está sendo simulado. Então, após fazer essas definições, é possível, na análise, definir o nível de tolerância de tensão e deformação. Eu nunca altero esses valores padrão. E na saída, é possível selecionar os tipos de saídas que se quer, excesso de poro-pressão. Normalmente eu deixo esses valores padrão, a não ser que realmente eu queira ver alguma questão específica, por exemplo, o que eu costumo adicionar é a geração do excesso de poro-pressão em função da deformação axial quando se faz um ensaio não drenado. Então vamos criar esse tipo de gráfico aqui só para vocês visualizarem. Então a gente vai criar aqui no eixo X, seria a deformação axial. No eixo Y, nós vamos avaliar aqui o excesso de poro-pressão que vai ser gerado no ensaio, colocar adicionar. Então, aquele ensaio triaxial não drenado sem capear está aqui. Basta clicar em análises, ele vai fazer a análise. Terminou aqui a análise, se fecha, ele vai abrir o resultado. Então, aqui a gente clica no que quer ver. Então, é que aqui acabou, o que aconteceu? Então, a ferramenta é só o teste. Então, a gente, quando clica lá, vai aparecer essa janela. A gente pode dar um nome para o ensaio que a gente quer avaliar, por exemplo, preaxial, CU, sem capear. Então, vai selecionar o tipo de ensaio que vai ser realizado, o material. Dentro do material, vai se selecionar um material que tenha sido previamente criado aqui nessa aba. E um ponto importante para se considerar é que no soil test não é possível selecionar se o ensaio é drenado ou não drenado. O comportamento drenado ou não drenado ele é definido no material. Então, como a gente vai fazer um ensaio não drenado, o tipo de drenagem aqui do material tem que estar selecionado para não drenado. Os parâmetros do modelo constitutivo também tem que estar previamente preenchidos. Vamos trabalhar aqui então com uma tensão efetiva inicial de 100 kPa. Podemos chamar aqui de estágio 1. Esse número de incrementos, eu sempre trabalho com um valor de 1000 ou mais, para que a curva tenha uma transição suave, não seja abrupta. E aqui na saída, se a gente quiser criar um gráfico específico, por exemplo, eu vou chamar aqui de excesso poro-pressão, a gente pode selecionar que no eixo X a gente vai mostrar a deformação axial, no eixo Y vai mostrar pressão, e nesse caso vai ser o excesso de poro-pressão gerado. Coloca aqui isso, esse gráfico também vai ser incluído. Coloca adicionar e roda a análise. Quando ela termina, aparece essa mensagem aqui dizendo que ela foi feita com sucesso. E aqui a gente pode verificar os resultados, né? Então, diagrama P' Q desse ensaio que foi gerado, ver, por exemplo, o excesso de poro-pressão que foi gerado, só lembrando que a convenção de sinais, então, compressão é negativo e tração é positivo, por isso que aparece aqui com esses valores, e pode ser feita a simulação de uma série de ensaios diferentes, comparado com
o ensaio de laboratório real para que seja feito um ajuste da calibração dos parâmetros, que é o que efetivamente foi feito para esse caso. Então, pra, para os materiais que foram utilizados aqui no projeto, foi feita a calibração. Basicamente, a gente usou o modelo constitutivo Can-Clay para representar um determinado material específico, que durante a investigação geotécnica foi identificado como um material argiloso de baixa rigidez. Então, por isso que ele foi modelado como Can-Clay. A grande maioria dos outros materiais de aterros e de fundação eles foram modelados como hardening soil, que é aquele modelo constitutivo que tem no Plaxis, aqui também tem esse modelo construtivo, a gente usou ele aqui também, né? Então, acabei esquecendo de mostrar quando estava lá no Midas, mas é possível exportar os dados da curva que foram gerados, como tá indicado aqui, né? E copiar esses dados, passar para uma planilha Excel, para que seja feita a comparação com o ensaio real, e esse é um processo iterativo de alteração de parâmetros até que a calibração fique adequada, considerando os vários corpos de prova do mesmo material. No caso desse material de menor rigidez, a calibração foi feita considerando não somente os ensaios triaxiais, mas também ensaios de adensamento edométrico que eram disponíveis para esse material. Então é possível ver aqui nas curvas cheias os ensaios reais que foram feitos nesse material e no tracejado a simulação numérica com a calibração final que foi feita. Então, para esse caso, a gente tinha 4 corpos de prova em que foram feitos ensaios de adensamento, 2 acabaram resultando em curvas de adensamento bastante semelhantes, outros 2 indicaram uma compressibilidade bastante maior e se optou na calibração para se chegar numa condição que ficasse meio que intermediária entre esses dois comportamentos aqui no ensaio edométrico que indicaram a maior deformabilidade. Então eu procurei manter alguma coisa que meio que no meio do caminho entre esses dois ensaios e só tinha um ensaio triaxial para desculpa, não, 2 ensaios triaxiais para esse material e se observa que a calibração ela ficou bastante adequada, assim, de uma forma geral, no trecho de mais intermediário. O que aconteceu nesses ensaios triaxiais é que eles acabaram, a partir de um determinado ponto, apresentando dilatância, e a gente optou por não utilizar um outro modelo constitutivo que representasse dilatância também, porque no nosso entendimento isso aqui foi um comportamento que não seria esperado para esse tipo de material. Então, um material argiloso de alta compressibilidade, ele não deveria apresentar dilatância. Isso aqui, no nosso entendimento, acabou acontecendo por alguma questão relacionada a amolgamento na amostragem desses ensaios triaxiais. Então, por isso que a gente não quis representar essa dilatância que apareceu, e se contentou em representar adequadamente o comportamento do material antes do início dessa dilatância. Então, após o processo como um todo de calibração, se obtiveram os parâmetros mostrados aqui nessa tabela. Obviamente que a calibração não foi feita para definição de ângulo de atrito e coesão. Então, o ângulo de atrito e coesão eles foram definidos a partir da envoltória de resistência que se tirou dos ensaios triaxiais, e a calibração propriamente dita ela foi feita para os parâmetros de deformabilidade usando o soil test. Agora, finalizada a parte da calibração dos parâmetros utilizando o soil test, a próxima etapa seria a geração da malha.
E é aqui novamente que o Midas apresenta no meu entendimento aqui como usuário do Midas e como usuário de outros softwares, ele apresenta a grande vantagem com relação a outros softwares de elementos finitos com os quais eu já trabalhei. Não vou dizer que eu já trabalhei com todos os softwares, mas já trabalhei com alguns tridimensionais, e o Midas realmente ele nesse quesito de geração de malha ele é bastante superior aos outros que eu já trabalhei. Por qual motivo? Pelo motivo de que a gente aqui no Midas faz a geração da malha individualmente para cada sólido, e isso permite um controle bastante adequado dos parâmetros da malha para cada um desses sólidos. Então, como é que se faz essa geração? É possível também selecionar todos os sólidos de uma vez só e mandar fazer a malha de uma vez só. Ok, isso aqui também dá para fazer, mas isso é uma coisa que eu não recomendo. Eu sempre recomendo fazer a geração da malha individualmente e começar sempre a partir dos sólidos que vão requerer um maior refinamento da malha, e depois disso ir passando para os sólidos que terão uma malha mais grosseira. O software ele tem uma série de funcionalidades para controle de malha. É possível definir, né, através aqui dessa aba controle, selecionar controles a partir de vértices e de segmentos que definem os sólidos. É possível fazer uma série de controle. No geral, eu acabo, sim, claro, em casos específicos acabo utilizando esse controle, mas geralmente eu não uso esse controle e parto direto para a definição do controle da malha individual de cada software. E aí qual que é um ponto também que é bastante importante e que também é um diferencial bastante grande para ser utilizado em caso de geometrias bastante complexas. Quando se abre a aba de geração da malha, e aí a gente já vai ver isso aqui direto lá no software, o que a gente tem? Vai abrir essa janela principal, em que a gente vai selecionar o sólido, vai selecionar o tipo de malha que vai ser utilizada, vai selecionar a propriedade do material que vai ser aplicada para cada sólido daqueles, e a gente vai selecionar o nome que quer ser atribuído àquela malha, e clicando nesse ícone da lateral direita, abre-se uma outra janela de um controle um pouquinho mais detalhado. E aí isso aqui também é um pulo do gato que eu costumo usar nos projetos, e isso facilita muito a geração da malha, que é o seguinte: o que é essa tolerância de unir nós? Significa o seguinte, que se na geometria ele acha vértices que estão com uma distância menor do que essa especificada aqui, ele considera que ele vai juntar os nós da malha. Ou seja, se eu tenho a geometria dois sólidos, por exemplo, esse aqui e esse aqui, cujos vértices, existem vértices que têm uma distância menor do que essa que está indicada aqui, ele ignora isso e vai fazer um único nó na malha para representar aqueles dois pontos. Isso aqui evita, quando a gente tem geometria muito complexa, com vértices muito próximos, criar aquelas malhas que são muito espremidas, porque criou um elemento muito, muito, muito pequeno naquela região. Então eu costumo sempre alterar um pouco isso aqui, deixar uma tolerância de, sei lá, 10 centímetros, 5 centímetros, alguma coisa assim, varia um pouco de caso a caso, mas eu sempre uso essa ferramenta, e isso aqui realmente facilita muito a geração da malha, né? E ao final do processo aqui, desse caso específico, foram gerados 586 mil elementos tetraédricos. Agora, indo um pouquinho aqui para o Midas, para vocês verem como é que isso funciona propriamente dito,
como eu comentei com vocês, né, eu acabo sempre iniciando pelo, pela geometria que vai requerer a malha mais detalhada. Para se fazer a geração da malha, se vem aqui em Mesh, se quer gerar uma malha 1D, 2D ou 3D, nesse caso o nosso aqui vai ser uma malha 3D, você seleciona o sólido, define o tamanho da malha que você quer, por exemplo aqui eu posso até deixar uma malha bem pequena, de 1 metro, defino o modelo constitutivo que eu vou usar, nesse caso aqui do exemplo a gente está só com um modelo constitutivo, coloco o nome, lá material 1, e põe aplicar, ele gera malha. Vocês veem que a geração da malha é realmente muito rápida. E isso eu posso falar para vocês aqui com propriedade, é que um modelo como esse aqui, do caso em questão, se fôssemos gerar a malha em outros softwares concorrentes, a gente poderia levar até mais de um dia só gerando malha, sendo que aqui no Midas a gente fez a geração da malha em coisa assim de 15 minutos, 10 minutos, de toda essa geometria aqui do problema, porque realmente é bastante rápido. E quando eu comentei que eu começo sempre pela geometria que vai requerer a maior discretização, né? Ou seja, maior número de elementos, eu vou começando por elas e vou indo para os sólidos adjacentes, e quando se faz isso, automaticamente o software vai fazendo uma gradação, né, uma transição contínua entre a malha. Então você pode ver que essa região, que é aquela região que estava próximo desse material que foi melhor discretizado, a malha tem um tamanho bem pequeno. À medida que ela vai se afastando, ela tem um tamanho maior. Por que isso? Porque, por exemplo, a hora que eu selecionei esse sólido, eu disse que a malha dele vai ter um tamanho maior, só que como ele compartilha faces com um material que foi discretizado com a discretização bem maior, ele faz a transição natural da malha entre um sólido e outro. E aí, um outro ponto que é bastante interessante são as ferramentas que o software tem para se fazer a verificação da qualidade da malha. Então, a primeira verificação que eu faço é a verificação de que se não há elementos que estão soltos dentro da malha. Ou seja, a verificação de que toda a malha está efetivamente conectada. Essa verificação ela é feita vindo na aba Mesh, indo aqui em Ferramentas, clicando nesse ícone aqui do meio, ele vai abrir essa outra janela chamada Ferramentas da malha, e você pode selecionar aqui a opção Free Faces, e aí o que ele vai fazer? A hora que você clicar aplicar, ele vai mostrar todas as faces livres de elementos. Aí, no caso, ele gerou essa figura aqui, né, que tem as faces livres, e essas faces livres elas têm que corresponder somente à superfície externa do modelo. Se ele mostrar alguma face livre dentro do modelo, isso a gente consegue visualizar girando o modelo, significa que alguma coisa deu errado, que os sólidos não estavam conectados ou alguma coisa que deu errada na geração da malha. Então isso tem que ser feito em todo caso. Outra verificação que eu faço é uma verificação aqui da qualidade da malha. E os parâmetros que eu uso para fazer essa verificação é uma verificação da qualidade do aspecto da malha. O que significa esse aspecto da malha? Significa a quantidade de elementos que tem uma dimensão muito maior do que a outra. Uma malha de boa qualidade, ela vai ter um aspecto, a razão de aspecto vai ser muito próxima de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, o que o software achou depois que eu fiz a verificação? A gente lembra que tem 586 mil elementos. Dentro da verificação, ele achou 1.162,
que são só 0,2% de todos os elementos, com um aspecto uma razão de aspecto que é considerada ruim. E a razão de aspecto média da malha toda foi 1,5, que realmente é um valor bastante bom, bastante adequado. E o jacobiano é um outro parâmetro que é utilizado para verificar a qualidade da malha. Quanto mais próximo de 1, o jacobiano é melhor. Né? No caso, o jacobiano médio ficou exatamente igual a 1, né? Não teve nada, na verdade, menor do que 1. Então, em termos do jacobiano, realmente a qualidade da malha ficou também muito boa. E na razão de aspecto, que significa a geometria da malha, também ficou muito boa. Eu posso até dizer para vocês que é praticamente impossível, num modelo que seja bastante complexo, a gente não ter nada de elementos com qualidade ruim. O que a gente tem que avaliar? Se esses elementos com pior qualidade, aonde que eles estão no modelo, se eles estão em algum local que possa comprometer os resultados. No nosso caso aqui específico, a área de maior interesse é essa, e a gente vê que aqui praticamente não tem nada com uma qualidade que não seja muito adequada. Então, depois da geração da malha, a próxima análise que foi feita foi a análise de percolação. A análise de percolação que foi feita foi uma análise em regime permanente, buscando se calibrar parâmetros de permeabilidade dos materiais para que fosse feita a representação da melhor forma possível da superfície freática, né, e das poropressões atualmente existentes na barragem. O que foi aplicado de condição de contorno no modelo? Se colocou cargas totais na região do reservatório da barragem, em toda a região de jusante se colocou condição de face livre. Por que a gente não colocou nessas regiões aqui? Porque aqui a gente já sabia que não tinha nenhum tipo de afloramento de água, e essa condição de contorno de face livre ela é uma condição de contorno que ela é uma condição de contorno interativa. Então, quanto mais nós a gente põe essa condição de contorno, mais lenta fica a análise. Então, inicialmente até tinha sido feita uma análise colocando em tudo, mas aí depois a gente já sabia, né, e também comprovou no modelo que não estava tendo nenhum tipo de afloramento de água nessa região. A gente limitou isso para que as análises fossem feitas de forma mais rápida, porque esse é um processo iterativo que leva um determinado tempo. Você tem que alterar os parâmetros de permeabilidade, rodar a análise, extrair os resultados, comparar com os dados de instrumentação, ver onde que tem maiores similaridades, maiores diferenças, fazer alteração dos coeficientes de permeabilidade e começar de novo. Então, esse é um processo que é bastante demorado. E ao final do processo, então, nós tínhamos aqui uma série de piezômetros e de medidores de nível d'água e comparamos as cotas piezométricas e níveis d'água medidos com os previstos pelo modelo e no final houve uma aderência bastante adequada entre o previsto e o realizado. Agora, já partindo para a resolução do problema propriamente dito, o problema ele foi dividido em etapas, um total de 16 etapas, em que 7 etapas simularam a construção da barragem, 4 etapas simularam o enchimento do reservatório, não se considerou o enchimento do reservatório como uma etapa única. Se fez uma etapa de depressionamento do reservatório para simular uma condição operacional que efetivamente aconteceu na barragem. Depois se fez a construção daqueles aterros de reforço em mais 3 etapas e depois uma nova etapa de subida do reservatório, que é uma etapa futura, que isso aqui efetivamente ainda não aconteceu. Mas essa conclusão do reforço ela já aconteceu e foram os resultados dessas etapas aqui que a gente usou para fazer a comparação entre o previsto e o realizado da instrumentação, que eu comentei no início da nossa conversa, que resultou
numa condição bastante similar entre previsto e realizado. Então, já partindo para os resultados do final da análise, considerando a etapa que mais interessa, que é a etapa após o deplecionamento do reservatório, que é onde efetivamente aquelas trincas que eu comentei foram verificadas. Então, em termos aqui de deslocamento vertical, o modelo efetivamente mostrou uma concentração bastante grande de deslocamentos verticais lá naquela região do ombreiro esquerda, que é a região em que as trincas foram efetivamente observadas. E o que a gente consegue perceber, também usando as próprias funcionalidades do software, de fazer cortes para visualizar resultados. Então, aqui foi feito um corte na região da ombreira esquerda e um corte na ombreira direita. E agora que analisando-se os deslocamentos totais, né, que é deslocamento XYZ, a resultante dos deslocamentos, o que se percebe? Que lá naquela região da ombreira esquerda existe uma concentração de deslocamentos, né? Meio que se forma aqui uma superfície, não vou dizer que é exatamente uma superfície mobilizada, mas existe uma mobilização preponderante aqui na direção montante-jusante, enquanto que na ombreira direita ocorre deslocamento tanto para jusante quanto para montante, né? Devido à própria acomodação do aterro. E isso aqui, essa diferença grande, ela não é só o resultado da presença daquele material de maior deformabilidade que existe na ombreira esquerda, mas uma própria condição geométrica da fundação da barragem, que aqui na região da ombreira esquerda, o aterro ele meio que fica pendurado na fundação, ou seja, ele é um aterro que ele foi construído em um talude da fundação. E isso acaba resultando numa concentração de deslocamentos aqui na região da ombreira esquerda, o que não acontece na ombreira direita. Então, a soma de um material de maior deformabilidade com uma condição geométrica desfavorável na ombreira esquerda resulta numa concentração bastante grande de deslocamentos. E quando a gente analisa esses deslocamentos aqui em termos de deslocamentos verticais, novamente, lá naquelas bermas que apresentaram a presença de trincas, a gente percebe que as distorções angulares dos deslocamentos, né, ou seja, onde tem a inflexão grande do deslocamento, elas são bastante próximas com a posição em que as trincas foram efetivamente observadas. Então, quando a gente observa o recalque, e esse recalque ele está mostrado em forma de gráfico, considerando a extração dos resultados aqui nessa primeira berma, depois da crista da barragem, então se percebe, né, uma concentração de deslocamentos verticais, né, de recalque, bastante compatíveis com os locais em que as trincas foram observadas naquela posição. Na berma de baixo também se observou esse mesmo tipo de comportamento, né, com uma concentração de recalque bastante grande nesse trecho da berma, e quando se analisa agora de forma mais detalhada o local das trincas, com o local em que o modelo numérico indicou a concentração de recalque, se percebe novamente uma aderência bastante grande entre aonde aconteceram as trincas e aonde o modelo numérico indicou a maior concentração de deslocamentos. Agora, partindo para a comparação de resultados com dados de instrumentação, né? Infelizmente a gente não tinha registro dessa obra aqui de monitoramento de deformações verticais com instrumentação na obra, quando os recalques aconteceram e resultaram nas trincas, naquela região das trincas, mas para a realização das obras de reforço, que foi aquele aterro de enrocamento realizado para jusante, foram instalados alguns inclinômetros, então um instalado bem na região em que existe a presença do material de maior deformabilidade,
2 inclinômetros na região do fundo do vale e um inclinômetro mais na região da ombreira direita. E aqui nós podemos comparar o resultado previsto pelo modelo numérico com os efetivamente indicados durante o monitoramento. Esse inclinômetro 1 é um inclinômetro que está localizado mais na região de jusante, no pé do aterro de enrocamento de reforço. O modelo numérico ele indicava um deslocamento aqui da ordem de 10 milímetros na região mais superficial. A grande questão é que o monitoramento não indicou esse deslocamento, na verdade, não indicou praticamente nada, mas a nossa interpretação sobre isso é de que, infelizmente, o que aconteceu é que não foi feito exatamente nessa região da obra um monitoramento com os inclinômetros durante a subida do aterro. E essa deformação aqui é mais uma deformação de acomodação do próprio aterro de enrocamento, que ela acabou não sendo capturada pela instrumentação por conta da realização das leituras. O inclinômetro 2, que é um inclinômetro que está localizado bem na região do material de maior deformabilidade, o que ele indicou? No modelo numérico, se indicava uma pequena deflexão de... um ponto importante que eu esqueci de comentar, né? Os deslocamentos positivos são na direção montante-jusante e negativos na direção jusante-montante. Então, o modelo numérico indicava uma pequena deflexão para montante devido à ação do peso do aterro de enrocamento, e foi exatamente isso que aconteceu durante o monitoramento. Esse perfil de deslocamentos aqui entre o previsto pelo modelo numérico e o efetivamente verificado na obra realmente é bastante semelhante. Na região do inclinômetro 3, o modelo numérico previa uma pequena deflexão também na região de montante por conta do peso. Efetivamente, isso não foi verificado durante a instrumentação. Na verdade, a instrumentação mostrou uma pequena deflexão para jusante, mas também, se pegarmos essas ordens de grandeza aqui, elas são muito, muito pequenas. Estamos falando aqui coisas da ordem de 2 milímetros previsto pelo modelo e 2 milímetros também monitorados pela instrumentação geotécnica de acompanhamento da obra. E na região do inclinômetro 4, que fica na ombreira direita, o modelo numérico, na verdade, nem previa nada de deformação, por conta de que nessa região o aterro de reforço não foi aplicado. Então, o modelo numérico não previa nada e o monitoramento indicou deslocamentos aqui também, como eu comentei, da ordem de magnitude aqui de 1, 2 milímetros para jusante, que também basicamente não é nada. E como conclusões, o software MIDA GTS NX foi utilizado para análise das causas de trincas e para avaliação do desempenho das obras de reforço de uma barragem de mineração. O modelo foi todo elaborado diretamente no software, e só fazendo essa ressalva, como eu comentei, de que foi todo diretamente elaborado no software no que diz respeito aos sólidos. Nenhum sólido foi importado, todos os sólidos foram criados diretamente no software. No entanto, algumas geometrias de apoio foram importadas, geometrias 2D, e que foram estudadas e cortadas e realizadas algumas operações booleanas nesses sólidos. As superfícies da fundação foram criadas a partir de curvas de nível importados, utilizando uma ferramenta própria do software que realmente agiliza muito o processo e ajuda muito o processo. A geometria da barragem foi criada a partir de uma seção importada em DXF, que posteriormente foi estudada e cortada, como eu comentei, e os parâmetros geotécnicos dos materiais foram calibrados usando a ferramenta Soil Test, através da simulação de ensaios trexiais não drenados e de adensamento oedométrico. E
utilizado uma análise de fluxo em regime permanente para calibração da superfície freática. O modelo foi resolvido num total de 16 etapas, que buscaram representar a construção da barragem, o histórico de enchimento e depressionamento do reservatório, assim como a construção do aterro de reforço. O modelo indicou concentração de deformações elevada na região onde foram observadas as trincas, e os resultados das simulações das etapas de obra foram utilizados para previsão de comportamento. E a comparação de deslocamentos previstos no modelo e medidos durante a obra indicou aderência bastante adequada. E como conclusões gerais, né, quais que são as vantagens que eu vejo de utilização do Midas com relação aos outros softwares, né? Isso eu já comentei várias vezes aqui durante a nossa conversa. A criação de geometrias complexas diretamente no modelo é possível, sem necessidade de utilização de um terceiro software para a criação de sólidos. Todos os comandos para a criação de geometrias complexas são, não vou dizer que são exatamente iguais, mas se não são iguais, eles são muito similares a comandos do AutoCAD. Então, quem tem familiaridade com criação de modelos tridimensionais no AutoCAD consegue fazer a criação dessas geometrias de forma muito fácil, usando o Midas. A geração de malha é muito rápida mesmo e bastante eficiente, com controle local e detalhado da discretização. Isso aqui é uma vantagem muito grande do Midas com relação a outros softwares concorrentes. E existe também uma facilidade bastante grande de extração de resultados, como a gente viu ali naqueles perfis que eu criei. Você pode criar alinhamentos, extrair dados de tensões, de deslocamento nos alinhamentos, exportar esses resultados para planilhas Excel, para fazer comparação com dados de instrumentação. Realmente bastante fácil essa parte de extração dos resultados. Então, seria isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que tenham aproveitado, que essa conversa sirva para, de alguma forma, para ajudar vocês com a utilização do software para projetos reais. E dúvidas, estou à disposição para responder. Um abraço a todos.